Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto. Estamos tendo dificuldades aqui. Eu tento chamar o nosso entrevistado e simplesmente a live cai, mas estamos tentando de novo aqui. Hoje vamos falar com o Fidelis Ranali Neto, que é mestre em saúde coletiva pela Unicamp. Vamos falar sobre o enfrentamento ao uso de drogas, né, como isso é feito, como que são as estratégias utilizadas. O Fidelis está aqui. Eu vou chamar o Fidelis agora de novo. Vamos ver se vai dar certo. Entrar ao vivo. Não tá entrando ao vivo. É para entrar. Oi? Olá. Oi? Olá, Bom dia. Fidelis. Conseguimos. Agora Peço foi. desculpas, cara. Eu tô bem traumatizado com esse Instagram aqui, com essa internet, viu, cara? Porque a gente. Idem, Nossa, idem. olha, a gente já fez em torno de 160 lives, já desde o ano passado, desde o começo da pandemia. E sempre, assim, tinha uns probleminhas ou outro, tal. Mas as últimas lives, eu não sei o que aconteceu, se o Instagram tá mudando muito o sistema dele, qual que é a do Instagram aí, né? Só sei que as lives mais recentes eu tenho sempre tido algum problema. Ontem tivemos um problema aqui que não foi do Instagram necessariamente, foi da própria conexão da internet, mas também acabou tendo problema. Mas estamos aqui, ó. Aqui consigo, Vamos lá. consigo ver você, consigo te ouvir. Você me ouve e me vê bem também? Sim, tá Então, jóia. beleza. Então, pessoal, estamos aqui com o Fidelis Ranali Neto, que é mestre em saúde coletiva pela Unicamp, e nós vamos falar sobre a questão do enfrentamento, né, ao uso de drogas. E primeiro, antes de mais nada, Fidelis, eu queria agradecer a sua atenção, agradecer ao gabinete do vereador Gustavo Pompeu por ter feito essa parlamento aberto. Sinta-se em casa, sinta-se bem-vindo. E eu queria que você inicialmente desse uma palavra aí para o pessoal que está nos acompanhando. Eu agradeço, bom dia a todos. É uma satisfação imensa. Então, antes de mais nada, eu agradeço o convite. Eu acho que vocês estão de parabéns aí pela construção do evento, tá? É um tema relevante, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos passando por uma experiência nova, né? Da pandemia, de todas as mudanças e desafios que traz essa nova realidade. E isso tem tudo a ver com o tema, né, do uso de substâncias, né, das drogas, né? E então é isso. Vamos tentar trabalhar um pouco essa reflexão, tá? E espero que a gente possa sair daqui com novos pontos de vista, novas reflexões para que cada um atue dentro do seu contexto, tá? Bacana, Então vamos bacana. lá. Obrigado. Como eu estava colocando, né, essa live ela é uma parceria junto com o Fórum aqui permanente de saúde mental e combate à dependência química. Hoje, quem está à frente são os vereadores Gustavo Pompeu e Pedro Kawai, mas especificamente essa live aqui, quem contribuiu com a gente aqui foi o gabinete do vereador Gustavo Pompeu, a quem novamente eu agradeço. Ontem, na nossa primeira live, Fidelis, nós estávamos conversando aqui Uhum. sobre os diversos, como pode dizer assim, tabus que existem dentro do tratamento, né, da dependência química e tudo aquilo que ele envolve, tanto a relação familiar, quanto na própria relação social, que a pessoa acaba se tornando ali, acaba sendo isolada, às vezes, né, por razões até justificáveis, né, não vamos também dizer que não, mas até por razões justificáveis, mas cria toda uma Sim. celeuma em torno da pessoa que é dependente químico, que é uma doença, existe uma questão. Eu queria que você começasse a explicar para nós quais são os principais mitos que, dentro do seu trabalho, você acaba tendo que enfrentar, né, para conseguir chegar num tratamento, para conseguir chegar em algo que seja mais eficaz, né? Cara, muito bom.
Então a gente já começa com uma boa discussão, uma boa reflexão sobre esse tema, talvez da discriminação, do estigma, melhor falando, né? Que você disse como tabu, né? E o estigma que a sociedade cria em cima das drogas, que aí acaba repassando isso para a pessoa que usa, né? E o estigma é uma coisa muito negativa. E, inclusive, foi meu estudo de mestrado, eu estudei sobre o estigma, né? E o estigma, ele nasce das políticas repressoras, das ideias de repressão. Vamos reprimir o uso de substâncias como uma estratégia. E isso traz todo esse problema do estigma, né? É mais ou menos assim, como essa ideia de repressão olha as substâncias psicotrópicas, chamadas drogas, como um mal em si, então puxa um pouco da questão moral para essa discussão. Então, a droga é um mal em si. Logo, a pessoa que acaba usando, acaba desenvolvendo uma dependência pela substância que sofre esse estigma, vai acabar assumindo essa figura do mal, tá? Então é isso, esse é o tabu, né? E isso, olhar o usuário de substância psicoativa, né? O usuário que tem problemas relacionados ao uso, que ele desenvolve um transtorno mental por causa do uso, deveria, o certo, a gente olhar por uma questão de saúde, né? Olhar isso, colocar isso na perspectiva da saúde, que realmente é um transtorno, né? É um transtorno mental que tem causas sociais, tá? Psicossociais que a gente fala, e desdobramento para o indivíduo, para o sujeito e para a sociedade, né? Então, quando você estigmatiza, você afasta a pessoa. Existem dois tipos de estigma que a gente fala. O estigma social é o estigma que a sociedade cria em relação o uso de drogas e ao usuário. Toda a questão das drogas, ela é envolvida num estigma, ela é olhada como uma coisa muito ruim, um mal que ninguém quer, por fim, que ninguém quer conversar, que não pode vir à tona, que é muito difícil de conversar, que as pessoas têm medo, chegando ao ponto assim, não pode discutir, é mal isso. Então, as pessoas o efeito é assim, vamos rechaçar esse assunto, vamos esconder isso, não queremos saber disso, né? Então, precisa tirar, né? A ideia precisa tirar o assunto, porque ele é uma realidade social, está clara aí, né? Ela faz parte da vida de todos nós, né? Então, precisa dar luz para isso. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa se esclarecer sobre isso, né? Então, eu estava dizendo que esse estigma social, o grande problema é que toda discriminação que a sociedade cria em relação ao usuário, esse usuário acaba internalizando isso. E aí a gente chama desse fenômeno de estigma internalizado. É quando a própria pessoa, de tanto sofrer o estigma social, ela começa a acreditar que ela é uma miserável, que ela não é digna de confiança, que ela é uma fracassada, que ela é apenas uma drogada. A pessoa acaba se reduzindo apenas no problema da droga. Todos os aspectos humanos dela são anulados pela sociedade e por ela. E aí essa pessoa dificilmente vai acessar algum serviço de saúde por causa desse autoestigma, né? Então é mais ou menos isso. Então já é uma boa reflexão. Nós precisamos, antes de mais nada, conversar sobre os estigmas criados, sobre os tabus, sobre a discriminação, para que a gente possa chegar, para que essas pessoas possam chegar, as pessoas que já têm um problema, possam ter coragem de chegar e acessar os serviços profissionais para que esses possam começar um trabalho com ela. Tá? Perfeito. Acho que é isso. Muito interessante. Ontem a gente falou muito aqui, né, a doutora Vandréa Novelo, que é terapeuta da Secretaria de Saúde, ela definiu, né, a questão da dependência química como uma doença biopsicossocial, né? Aí eu queria que a gente está falando muito da parte social, a gente começou falando sobre isso, e eu quero avançar dentro disso, mas antes da gente avançar dentro disso, eu queria que você explicasse um pouquinho os aspectos biológicos mesmo, né? O que a gente sabe hoje
dentro dos estudos neurológicos, né? O que acontece no cérebro da pessoa que é dependente química. Tá, vamos lá. Então, antes de falar disso, eu já vou avisando que eu sou assistente social, né? Eu sou especialista em dependência química e fiz esse mestrado na saúde coletiva, mas o meu foco é na questão social que impacta no aspecto psicossocial do indivíduo, do sujeito, né? Então, eu estou nessa relação. Mas eu posso falar um pouquinho dessa questão, desse ponto de vista mais biológico, vamos dizer assim. Antes de falar isso, realmente eu queria reforçar essa ideia que essa professora trouxe, essa concepção de que muito se tentou explicar sobre o fenômeno da dependência, do transtorno relacionado ao uso de substâncias, à dependência química. Então, existiram várias correntes teóricas, várias concepções, vários pontos de vista tentando explicar. Ponto de vista psicológico, ponto de vista ponto de vista social, a psicologia, a medicina tentou explicar. Chegou-se a um consenso nos nossos tempos que precisa todos esses pontos de vista, todas as disciplinas, elas têm contribuições. Então, essa ideia do biopsicossocial é essa ideia que o médico é importante, que a visão da psicologia é importante, a questão social é importante. Então, todas essas disciplinas, esses pontos de vista juntos, podem iluminar melhor as causas que estão por trás desse fenômeno. Não uma nem outra. Né? Não é só a psicologia, não é só a medicina, não é só esse ponto de vista que você me perguntou orgânico. Então, é um conjunto de olhares, de disciplinas, de teorias que vão dar suporte a tentar explicar esse fenômeno. Tá? Então, isso é muito importante falar, por isso que a gente fala que a concepção mais aceita hoje é a concepção que traz o fator biológico, psicológico, psicossocial, né? Então, tudo isso junto, trabalhado junto, cada um no seu ponto de vista, vai trazer um maior entendimento, né? E, consequentemente, um melhor tratamento. As ações melhoram a partir desse entendimento mais concreto, completo, vamos dizer assim. Então, eu queria dizer que, quando a gente olha o aspecto do indivíduo, do sujeito, da pessoa, a gente abre dois aspectos. O biológico, né? Como que a substância impacta nesse universo biológico, né? No orgânico do ser humano. E isso que é a sua pergunta, inclusive, né? Isso tem a ver com as pesquisas sobre o sistema de recompensa cerebral, né? Que são pesquisas que já andaram bastante, já compreenderam, né? Alguns processos que acontecem mais especificamente no cérebro, né? Eles são descritos como a tolerância e a síndrome de abstinência. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a live novamente. Eu tive até que trocar celular, estamos tentando fazer outras estratégias aqui. Talvez seja o celular, espero que seja, porque daí isso nos dá um indicativo de poder resolver esse problema, porque para mim é muito chato a gente começar sempre a fazer e dar esses problemas. Então, Job, só para avisar, eu troquei de celular. Estamos tentando uma outra estratégia aqui. Talvez o problema seja o meu celular, tá? Se puder avisar o Fidelis, por favor, para a gente poder continuar, porque estava um assunto tão interessante, tanta coisa para perguntar, um profissional altamente qualificado, então a gente fica muito chateado por isso acontecer, porque a nossa intenção aqui é trazer informação de qualidade, bem embasada, com pessoas qualificadas. E quando isso acontece, para nós é realmente muito chato, é muito triste que isso ocorra. Infelizmente são limitações técnicas que nós temos, e essas limitações técnicas nos impõem essas dificuldades, tá? Então eu peço desculpas aqui, principalmente ao pessoal do gabinete do vereador
do vereador Gustavo Pompeu, que está nos ajudando, o Job. Eu, como expliquei aqui, eu troquei de celular para ver se o problema é o celular, tá? De repente seja isso, né? Pode ser um problema do meu celular, eu reiniciei ele, enfim, fiz tudo o que eu achei que era possível, mas realmente não tá dando bom, como diz a Sabrina. Sabrina sempre fala, tá dando bom, tá dando ruim. Dessa vez, sabe, não tá dando bom, viu? Mas vamos lá, vamos com calma que a gente vai chegar lá. O Fidelis está aqui, eu vou chamá-lo novamente para vamos lá. Alô? E aí, beleza, Fidelis? Nossa Senhora, né? Eu peço desculpas aí pelo problema, mas é, né, problema técnico. Eu até troquei de celular aqui, a gente pegou o celular da Natália, que é uma estagiária nossa aqui, tem um celular melhor do que o do departamento aqui, e tô tentando ver se eu resolvo dessa maneira, cara. Então eu peço desculpas por essa falha aí técnica nossa, e vamos aqui tentar. Você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem agora? Então, perfeito. Você está me ouvindo? Também. Tudo bem? Tudo bem, tá. Para mim tá ótimo. A gente estava falando sobre os aspectos, né, biopsicossociais, e você ali explicou que, como bem colocou ontem a terapeuta, realmente para a gente olhar a questão da dependência química são esses três aspectos, tanto biológico, quanto psicológico, quanto também o social, e você estava colocando essa definição como fatores aí que estão intrinsecamente ligados uns aos outros, e por isso que o tratamento ele depende desse olhar mais amplo. Inclusive, na matéria de ontem, né, da live de ontem, a Letícia, que fez a matéria, ela puxou justamente esse gancho sobre o trabalho em rede, foi bem interessante desse aspecto. E aí, eu já queria... Eu perguntei sobre a questão mais individual, porque eu já queria partir para o que eu sei que é o seu campo de atuação, que é a saúde coletiva. E aí, como a gente já fez esse preâmbulo de entender o indivíduo dentro de uma totalidade, eu queria começar a falar de saúde coletiva. E justamente num momento, Fidelis, que é muito curioso da nossa história, que a gente nunca precisou tanto de uma consciência coletiva enquanto saúde, né? Dentro dessa pandemia que nós estamos passando, do uso de máscara, do uso de álcool em gel, da vacinação, né? De entender que a vacina é só para o indivíduo, ela é uma saúde coletiva, ela é algo que você se conecta. Então eu queria que você conceituasse o que é saúde coletiva, que é um tema que está tão em voga hoje, né? Sim, claro. A saúde coletiva ela vai tratar do ponto de vista da política de saúde, né? Do SUS especificamente, né? Quais são as estratégias, políticas, ações, programas voltadas para a promoção da saúde da coletividade, né? Então, a gente está falando especificamente do SUS, né? Existe também a saúde suplementar, que fala que é a saúde privada dos planos, né? A saúde das empresas particulares, mas a saúde coletiva ela trata essencialmente da política de saúde pública, né? Do SUS. Então, todo o aparato, todo o estudo epidemiológico, de vigilância epidemiológica, sanitária e de conhecer a realidade para se propor as ações, as políticas, as estratégias e serviços de saúde à disposição da população, né? As estratégias elas visam realmente a atenção, a promoção da atenção básica em primeiro lugar, né? Que é um ponto de vista mais da saúde preventiva mesmo, né? De controle de doenças crônicas básicas, né? E depois ela pensa no ponto de vista da saúde do segundo nível e terceiro nível, terciário e secundário, que são os ambulatórios, inclusive na questão das drogas, é o CAPS, né? CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, e outros equipamentos da rede, né? E também a terciária são os hospitais, mas
com todas as pesquisas, já se sabe que muito se resolve logo na porta de entrada, que é a atenção básica. E o engraçado é que é mais barato, né? Só que aí tem um monte, tem forças, tem atores que dificultam todo esse, vamos dizer assim, uma implementação clara dessa política de atenção básica para que não chegue, por exemplo, para que um sujeito não chegue a ter que fazer um tratamento de nível terciário, que é muito mais caro dentro do hospital, né? Então, e quais são as forças que estão em jogo nesse contexto, né? Por que se investe pouco na atenção básica e se investe muito em hospital? Então, tem uma análise enorme aí que eu não vou entrar porque senão leva muito tempo, mas basicamente é isso, né? A saúde coletiva, ela tem esse olhar, né? É a saúde da família, é o médico da família, é o posto de saúde lá na comunidade que conhece, né, a realidade local, que vai fazer aquele vínculo com a comunidade, que vai ter esse olhar mais psicossocial, né, dos impactos sociais daquela comunidade, como isso afeta a saúde. É uma ampliação do conceito de saúde, né? Daquele conceito de saúde é ausência de doença. Não. Saúde é qualidade de vida, saúde ela é impactada pela vulnerabilidade social daquela determinada comunidade, né? Então, tudo isso é levado... são critérios da saúde coletiva, né? A atuação dela é nesse contexto macro, esse olhar de saúde macro, né? Não sei se eu expliquei, mas é mais ou menos isso. Não, perfeito. Assim, é algo muito, muito importante, porque a gente que está no serviço público, Fidelis, e já lá se vão 10 anos que eu trabalho no serviço público, a gente sabe o quanto que até há um certo estímulo da coisa, tem que ser na unidade de pronto atendimento, tem que ser no hospital, tem que ter mais hospital, tem que ter... E muitas vezes se negligencia, né, essa questão da unidade básica. Aí eu queria que, dentro desse processo, você pudesse se aprofundar um pouco da importância dessa unidade básica, qual que é o perfil do profissional que está ali, como que a família deve se relacionar no caso de dependência química, quais são ali os direitos que estão envolvidos nesse papel de unidade básica, porque realmente, né, como diz os mais antigos, é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Embora o nosso sistema de saúde pense o contrário. Prefere, às vezes, remediar do que prevenir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto aí do papel da unidade básica de saúde, né? Tá. Eu posso falar um pouco teoricamente, tá? Porque não é o meu contexto de atuação, eu trabalho dentro da saúde coletiva com a saúde do trabalhador, tá? Aqui na Unicamp eu trabalho com saúde do trabalhador, né? E aí a questão se volta para questões relacionadas ao trabalho, né? Precarização do trabalho, todos os conflitos nesse universo ocupacional, né? Que também impactam o sujeito. E por isso que até eu propus esse tema, né, que o uso de droga ele tem que ser visto como uma estratégia de enfrentamento, né? Eu acho que é uma concepção muito contemporânea de entender por que o sujeito, né, ele usa, por que nós, sujeitos, por que as pessoas usam drogas, seja ela qual for, o álcool e outras substâncias, né? É como a gente denomina isso uma estratégia de enfrentamento, né? Nós só somos sujeitos porque nós estamos inseridos na realidade social. Então, nós somos resultado dessa realidade social, desde a família, da escola, das instituições, né? E então, esse olhar, ele tem que levar em consideração isso. Por isso que a gente fala psicossocial, né? Então, a gente chega à conclusão que, assim, o ser humano, isso acontece desde a antiguidade. A gente tem relatos de
o homem se relaciona com as substâncias 4.000 anos antes de Cristo já tem relatos de uso. Por exemplo, a descoberta da fermentação do álcool, a descoberta das ervas, né, com drogas. Então, o homem há muito tempo se relaciona e descobriu os efeitos psicoativos da substância. E por que ele usa como estratégia de enfrentamento? Porque a substância causa dor? Não, pelo contrário, ela causa alívio, né? Ela causa relaxamento, ela causa desligamento, ela causa desinibição, ela estimula, ela causa coragem, ela dá força, ela põe em alerta, ela causa imaginação, fantasia, êxtase, né? Ela foi muito usada em meios religiosos para fazer uma religação, né? As questões existenciais humanas, né? As drogas foram descobertas e as pessoas usavam para fazer essa ligação com o divino, né? Então, tudo isso é o universo das drogas, né? Então, sempre, há muito tempo, o ser humano usa como uma estratégia de enfrentamento do impacto que a realidade social causa no sujeito, individualmente, né? Por isso que é biopsicossocial, né? Tem um sujeito que é impactado e vai reagir para a vida de uma forma, né? De uma forma particular, inclusive, que só ele vivencia, né? Ele pode ter uma autoimagem que ele criou nesse meio social muito boa de si mesmo, mas pode ser muito ruim. Então, aquele que carrega uma imagem de si mesmo muito ruim, ele tem uma propensão maior a desenvolver problemas relacionados ao uso de substâncias, tá? Então, eu queria fechar isso, eu estou falando isso por causa da nossa primeira pergunta, né? E por isso que agora a gente volta na atenção básica, né? Nos PSFs, no Programa de Saúde da Família, Por quê? Porque tem que levar esse olhar para lá. Esse olhar psicossocial é o que vai trazer condição dos profissionais criarem as ações, tanto no nível individual, mas como social também. É uma saúde, que nem você falou, que promove o sujeito, né? Que protege, que previne, né? Para que não piore, para que não chegue nessa condição de dependência, que aí vai precisar de um serviço mais especializado, né? Que aí é o CAPS, são os serviços, ou o CREAS, né? Da assistência social, né? A proteção social especial, né? Então, a ideia é que realmente, quanto mais cedo os profissionais da ponta, da atenção básica, consigam ter contato e ter vínculo, né, com a comunidade, com o sujeito lá na sua comunidade, mais chance eles têm de agir protetivamente e preventivamente, né? Então, acho que a importância disso é muito grande. Por outro lado, a gente sabe que é muito difícil, né? A gente sabe que o serviço de atenção básica que está lá na ponta, ele é muito precarizado também. Poucos profissionais, né? Então, os municípios, né, precisam ter uma política, um olhar dentro da sua política de saúde para isso, né? Para essa, vamos dizer assim, para esse fortalecimento desse serviço, incluindo profissionais que também trabalhem a questão da discriminação, dos tabus relacionados principalmente a drogas, né? Ou a transtornos mentais em geral. A saúde mental em geral ela é muito estigmatizada, né? Então é isso, precisa se investir bastante, né, em recursos humanos e equipamentos, né, no serviço lá na ponta, para evitar que o problema de dependência química se torne um problema de saúde pública. Isso seria idealmente, né? A gente pensa, eu estou falando isso idealmente, né? Mas aí tem vários interesses, vários atores que a gente precisa pensar também, que são contraditórios, né? Por exemplo, comunidades terapêuticas, que são empresas, né? Então, se tem uma atenção básica que funcione lá na ponta, vai diminuir uma demanda aqui depois. E aí, esse pessoal que tem um olhar empresarial, né, é uma força que está no palco, que vai defender, né,
defender a sua estratégia, os seus interesses, né? Então, tudo isso está em jogo, né? E precisa ser pensado, precisa ser discutido. Eu não estou criticando a comunidade terapêutica, jamais, né? Todos os serviços são importantes, porque depende muito do que a pessoa vai querer para ela. O que melhor também o sujeito que tem o seu problema, no que ele vai se identificar, no que melhor ele vai confiar. Às vezes até a religião ajuda, né? Eu já vi casos, né, que a própria religião já ajudou, a pessoa conseguiu sair, né, numa comunidade, seja no CAPES, uma comunidade terapêutica, na própria comunidade, né? Então não tem serviço melhor, precisa ter uma rede muito bem estabelecida para que quando um sujeito demandar ela, ele possa ter escolhas do que melhor ele se beneficia. Qual serviço profissional ele pode se beneficiar mais. É isso. Isso oferece ali para ele uma gama de opções, né? Aí ele tem essa possibilidade dentro dessas opções. E aí, você tratou... Porque a saúde tem que ser pública. Por isso, quando você privatiza, foge desse interesse do sujeito, você tira o foco da saúde do sujeito. Então, você usou uma expressão que eu acho que ela define muito a nossa situação hoje, que é precarização do trabalho. E eu queria que se você pudesse falar sobre dois aspectos. Primeiro, nós estamos vivendo um Estado brasileiro hoje bastante restrito em termos de investimentos, sobretudo em saúde. Inclusive, a gente que está acompanhando tem o teto dos gastos que tem limitado e já tem afetado os investimentos, não só do governo federal, mas governos municipais e estaduais também já são afetados a isso. E isso leva também a uma precarização, né, do trabalho de quem atende. Mas eu também queria que você pudesse, na mesma resposta, relacionar a questão da precarização do trabalho mesmo. Ontem saiu uma pesquisa no jornal Folha de São Paulo que mostra uma certa desolação em relação à juventude. Metade da juventude brasileira hoje quer ir para fora do Brasil, não quer ficar aqui. E é justamente no momento demográfico em que nós estamos vivendo que é um momento de uma maior parte da juventude que poderia ser muito mais produtivo, e isso até alterar a própria capacidade do Brasil em termos de produção. Então, e a gente tem aí a juventude hoje entrando no primeiro emprego, muitas vezes informais, inclusive, né? Então, eu queria que você fizesse essa análise, tanto da precarização na ponta onde precisa atender, que é o serviço público, dentro desse espírito que você colocou, que eu acho muito importante, que é o indivíduo, né? E também na outra ponta, essa precarização do próprio trabalho que a sociedade hoje brasileira está passando. Então, você vê, né, que como a questão social impacta, né, na saúde, né? Então, nós estamos falando de um conceito de saúde ampliada mesmo. Se a gente não tentar reorganizar essa estrutura social, seja do mundo do trabalho, as relações no trabalho, a gente está falando de proteção social, nós estamos falando de promoção do ser humano. O ser humano vulnerável é um ser humano que não tem as suas necessidades básicas atendidas, consequentemente, ele não vai ter um desenvolvimento físico, mental, cultural, intelectual, para que dê condições para ele, né, atuar no mundo e ter autonomia e ter seu autossustento. Com certeza essa pessoa ela vai ter dificuldade, ela vai ter mais risco de adoecimento, seja mental, e a gente sabe que hoje a saúde mental impacta no físico, né? Então tá instalado o problema. Então nós vamos criar só políticas de saúde, a saúde vai dar conta disso sozinha? Não vai, né? O problema está mais embaixo, né? O problema está justamente, você falou dessa nova geração, como que essa geração nova que está vindo, que já está vislumbrando o desafio que é entrar no mundo do trabalho e que nós temos uma lógica de competição, né, de individualismo, de insegurança, os valores, vamos dizer assim, os valores morais coletivos externos não sustentam mais, né?
Então, toda essa insegurança, ela vai impactar, né? E, principalmente para o jovem, é, por exemplo, eu sempre vou associar ao uso de substâncias, né? Um jovem que se depara com uma realidade dessa, tão incerta, tão agressiva, né? Ele tem um risco aumentado de criar o seu próprio mundo. A droga é isso. Eu nego isso. É isso que é isso que vocês, sociedade, me oferecem? Não, eu me recuso, né? Então vai procurar outras alternativas. E a droga aí ela se torna uma grande, já que ela é uma estratégia de sobrevivência, né? Ele vai fazer uso dessa estratégia. Então, minha análise social é essa, o que é muito complexo. A sensação é até de impotência um pouco, porque muito depende dos nossos representantes, muito depende da política, muito depende de todas essas forças. É mais ou menos assim, enquanto a gente não tiver um Estado que não sucumba aos interesses do capital, nós vamos continuar vivendo esse problema da questão social. Porque, no fim, o interesse é do capital, não é do ser humano. Então, esse é o problema. Esse é o problema, é a causa principal de tudo, né? Então, o que fazer? Né? Eu não estou propondo uma revolução, nada. Não acredito, mas a gente precisa olhar e assumir isso, que para começar a resolver de fato mesmo, a coisa está mais embaixo, né? Eu estou falando de educação, de habitação, de necessidade básica, de família, de relação de afeto na infância, né? Não precisa ser a família hereditária de sangue, não estou falando isso, né? Não precisa ser a família doriana, porque isso é uma ideologia também, né? Mas que seres humanos que vão criar afeto entre si, que vão dar segurança para a gente passar pelos impactos da vida, né? Pelas vendavais, né, da vida. Então começa lá, já. Tem que ter afeto, tem que ter segurança, tem que ter educação, tem que ter habitação básica, tem que ter alimentação básica, cara. Como que faz? Passar fome causa sofrimento, causa revolta, a desigualdade social causa revolta, e a consequência é a violência, é o crime. Aonde não tem um Estado que promova bem-estar, o mínimo, vai ter um Estado paralelo, cara, crime. Porque as pessoas, essa vulnerabilidade, né, que eu quero trazer, esse é o fator de risco, né, que a gente entende, o risco social externo é isso, né, é essa pessoa que nasce em condições que não dão possibilidade básica de promoção dela, né, então como que essa pessoa vai enfrentar essa realidade? Desde lá do berço. Eu falei com o pessoal de vocês aí, a ideia era para mim falar um pouco de prevenção, por isso que eu trouxe, não era entrar muito no campo da recuperação, né, da reabilitação, mas era falar um pouco de prevenção, de promoção, né? Então por isso que eu trouxe, inclusive, essa ideia, esse conceito de uso de drogas como uma estratégia de sobrevivência. E dentro do ambiente de trabalho que você perguntou, precarizado, a gente tem estudos que mostram que é uma estratégia de sobrevivência do trabalhador, né? Medo de desemprego, competitividade, e aí tem várias descrições de fatores a criar essa estratégia para si. De novo. Né? Só para você saber, na Revolução Industrial, no século XIX, que começaram... Que o uso de álcool começou a perceber que virou uma epidemia, que aumentou, deu um boom de problemas de alcoolismo. Por quê? As condições de trabalho eram muito miseráveis. A classe trabalhadora vivia uma miséria. E para aguentar essa miséria, ela usava álcool. Então, tem um texto do Max Weber, Weber, que ele fala, o álcool é o bálsamo da classe trabalhadora, dos operários, porque eles vivem uma condição tão miserável que
Ainda bem que tem essa muleta, porque sem isso não sobrevive. Então, olha só onde chega a situação, né? E hoje a gente pode falar, inclusive, não mais de drogas, a gente pode falar de virtualidade, de internet também, né? Tem tantos assuntos, pornografia, internet, tudo isso que são estratégias de enfrentamento para uma vida. Quanto mais difícil a vida, mais sofrimento, mais estratégia o ser humano cria. Então essa é a questão, né? A gente tenta, uma pessoa que criou muitas estratégias, por exemplo, com droga, chega para o serviço de saúde. Então nós vamos tentar reabilitar essa pessoa, né? Vamos tentar ajudar ela a tirar essas estratégias para que ela perceba as vulnerabilidades dela e depois dê condição social, um trabalho para ela ser reinserida e tentar, né? A famosa não dá o peixe, vamos tentar ajudar, mas dá a vara para ela pescar. Mas veja como é mais difícil, né? É como se a gente ainda enxuga gelo, só se olhar para a ponta, se olhar antes. Né? É isso. Não, muito interessante tudo isso que você está colocando, Fidelis. Porque assim, a gente começou falando em estigma e a gente está falando agora em um estado que, ele, de certa forma, ele absorve esse estigma, né? Quando você tem uma política muito centrada na questão, né, da repressão, de você tentar delinear aquela pessoa dentro de um quadrado que para você fica, né, entre aspas, aqui, um certo conforto para dizer que ela precisa ser combatida daquela maneira, nós estamos falando desse estigma. E acho que você coloca algo muito essencial, que você falou de habitação, né? Você falou de habitação, e aqui a Câmara, por exemplo, nós aprovamos o plano diretor que trata sobre ocupação territorial, e muitas vezes você tem aí interesses econômicos muito ligados a essa ocupação territorial, sobre terra barata ou terra cara, e essa terra barata leva a população para viver em condições cada vez mais distantes da onde ela tem as oportunidades de trabalho, e essa condição distante faz ela pegar um ônibus 2 horas, 3 horas por dia, o ônibus lotado, enfim, nós estamos... É muito importante tudo isso que você está colocando, porque a partir da dependência química, nós estamos conseguindo observar um modelo de sociedade. Eu acho que isso que dá para ficar muito claro nessa conversa nossa. E aí, é lógico que a gente não vai aqui, como você disse, começar uma revolução daqui, agora, né? Embora talvez fosse necessária, mas... Tô brincando. Mas, assim, quais são os caminhos, né, que você entende que, enquanto sociedade, quais são as demandas que a sociedade, né, já que estamos aqui na Câmara, e a Câmara é um lugar de demandas sociais, elas são fundamentais nesse aspecto que você poderia trazer para nós dentro desse enfrentamento? Investimento em política pública. O Brasil, eu não sei, vocês podem falar melhor que eu, é um dos países que mais cobram impostos, né? E cadê? Por que a gente paga imposto se a ideia é que o Estado seja um Estado que promova bem-estar, né? Cadê as políticas, né? Então é isso, política pública, precisa criar política pública de proteção social básica, precisa dar condições, né? Aí eu volto a falar, aí a gente entra numa questão, a gente pode fazer até um debate sobre questões ideológicas que estão por trás disso, questões de interesses, né? de submissão, de uma massificação. E aí a gente sempre cai na questão do sujeito humano, né? O que leva, né? O que levou a se criar um sistema nesse, né? E como a gente consegue conviver, né? Quando você fala aí, tem uma pessoa que tem que pegar 3 ônibus para ir trabalhar todo dia, né? E como que eu me sinto, né? Eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa e imaginar se eu ia dar conta disso, né? Pelo menos eu paro de julgar, né? Eu paro eu saio de uma situação de julgamento dessa realidade preconceituosa, pelo menos, né? Reducionista, né? De discriminar pessoas, né?
eu não tô a gente precisa tomar cuidado para não cair no outro lado também, de vitimizar demais e, e criar só políticas muito compensatórias que também deixem as pessoas dependentes disso. A gente precisa. A ideia a política compensatória é essa, ela dá condições para a pessoa se desenvolver, né, também. Porque senão. Uma palavra que está na moda é você empoderar a pessoa, né? Isso. Porque senão não tem sentido a vida humana, cara. Se a pessoa não se sentir, né, empoderada por si mesma, nesse sentido, não no sentido de poder sobre o outro, mas assim, eu consigo viver, né? E eu tenho prazer em viver, eu quero ter escolhas, né? É isso, cara. Então não tem sentido. Então a gente é o darwinismo social, velho. A gente mais parece bicho do que gente, né? Nós estamos retrocedendo, né? Ao mundo animal. Daqui a pouco o animal ele é mais, ele vive melhor, a sociedade dos animais vive melhor que nós, porque não é difícil, né? Desculpa a crítica severa, mas é que eu não Imagina, que tento não isso. ser só Imagina. crítico. Não, mas É eu acho que olhar para tentar pensar. eu acho que a gente está aqui num processo, a live é interessante porque ela nos dá esse formato de reflexões, cara, que a gente pode trazer aqui. E a proposta é sempre levar chaves, né, para a pessoa abrir novas portas e entendimentos sobre as coisas, né? É claro que ninguém vai aqui trazer uma verdade absoluta que vai resolver todo o problema, mas nós precisamos dar essas chaves civilizatórias assim para as pessoas terem entender o que está por trás dos discursos, das narrativas, né, daquilo que se oferece como solução, sobretudo, né? Então, eu acho muito importante. E tem algo que a gente tem que falar dentro de saúde coletiva que não dá para fugir, que é a pandemia. Como que você analisa a pandemia dentro de tudo isso que nós estamos falando? O que ela trouxe? O que ela potencializou? Nossa, não é tão novo que dá até é medo de falar. Então, eu posso falar assim, dentro do ponto de vista do meu trabalho, que nós estamos atendendo bastante gente aqui com um pedido de realmente não estar conseguindo lidar, né, com essa mudança, que agora nós estamos numa fase assim, o servidor da Unicamp ele teve que se isolar, né, e se adequar e aprender um trabalho remoto, né, em casa, e lidar com o ambiente da casa e do trabalho e das relações de família com o trabalho. Então, muita gente teve muita dificuldade, né? A gente teve que dar suporte e agora acostumou. Agora pegou e viu o lado bom. Tem o seu lado bom e o lado ruim também. Mas agora nós estamos numa fase, agora que já veio a vacina, de migrar de volta. Então agora é mais um conflito. Como que nós vamos voltar? Não é? Então é tudo muito novo, né? Eu acho que é uma experiência global, cara, inclusive, eu não quero entrar em questões mais filosóficas, assim, de concepções de cosmovisões, vamos dizer assim, da vida, do mundo, né, do ser humano. Mas eu acho que é um grande desafio, né? Eu acredito que é uma consequência também, né, de todo esse modelo social que a gente vive, né? Isso traz a questão ecológica para a discussão também, né? O impacto que o homem causa no mundo. E a gente sempre de volta, para que tanto impacto, né? Não é para matar a fome das pessoas, não é para a economia dar qualidade de vida para todo mundo, não é essa a lógica, infelizmente, né? A gente vê aí que a lógica é outra, né? Então, eu acredito que isso está tudo correlacionado com essa pandemia, sabe? Que está assaltando a humanidade, né? Que realmente veio para falar alguma coisa para nós. Olha, e aí, meu? Ah, tá bom, vamos tomar vacina e continuar do mesmo jeito? Bom, não sei. É que a vacina só ela vai dar conta? Nós vamos entrevistar um terapeuta holístico essa semana e eu acho que a gente pode, dentro de um aspecto holístico, né, entender os sinais que o mundo dá também, né?
Até a própria questão do aquecimento global são sinais, são respostas que a natureza, né, dentro, eu vou ser redundante, a natureza dentro da sua naturalidade dá, né? Então, realmente, a gente precisa entender esses sinais aí, né? É importante ficar atento a eles. Mas, Fidelis, muito obrigado pelas suas reflexões aqui, pelo seu conhecimento, pelo tempo. Novamente, eu peço desculpas aí pelo começo da live, que nós tivemos aí o problema. Eu acho que realmente o celular aqui deve estar com algum problema. Eu vou tentar... Mas uma hora, viu, caiu a internet aqui. Caiu. Caiu também? Mas é da Unicamp, viu? Ó, porque o assessor do vereador falou para mim, tem que ter uma internet boa. Então eu tô aqui na universidade. Falei, então... Mas caiu uma hora. Na câmera também é boa a internet, assim, mas às vezes Mas eu acho que também o meu celular eu vou dar uma... como fala assim, atualizada em software, uma limpada para ver também se não é o problema dele. Mas, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelas suas reflexões, pela sua gentileza aí em nos atender. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí, final aí para a gente encerrar nossa live aí com mais uma reflexão que você possa nos trazer. Legal. Então, eu acho que uma reflexão boa, assim, dentro de toda a Constituição Federal de 1988, que prevê uma participação social, um controle social das políticas. Travou bem agora. Eu acho que a internet ela não quer deixar as pessoas fazerem encerramento. Pessoal, travou, voltou. Parou da reflexão. Bom, voltou, é assim, voltou. Né? Eu estou fazendo uma reflexão de um chamado, né? Muitas vezes eu me coloco também na posição de crítica, porque o governante isso, porque os políticos isso, porque a política pública não sei o quê, porque o Estado não sei o quê. Mas nós temos, desde 1988, com a Constituição Federal, nós temos... Internet, me desajude aqui, ó. Pessoal, tá dando uma travadinha aqui. Eu acho que agora deve ser a internet... Será que não é a internet da Unicamp? Que aqui a nossa está funcionando. Pelo menos o meu não está travado. Pessoal que está acompanhando aí, tem como falar? Vocês conseguem me ouvir? É só o Fidelis que travou? Alguém pode dar Bom, pessoal, o Fidelis saiu. Eu vou esperar um pouquinho para ele voltar, para a gente fazer o encerramento aqui. Ele estava falando sobre a questão da participação social, né? Do controle social previsto aí na Constituição. E ele estava dando uma proposta aqui de chamamento, né, das pessoas se envolverem na política pública, se envolver na construção, né, daquilo que o Estado precisa nos oferecer. Acho que voltei. Voltou. Eu estava explicando o que você estava dizendo, né, sobre esse chamamento das pessoas participarem, entender como funciona, participar dos conselhos, participar da política, né? Isso. É isso aí. A minha mensagem é que sair de uma posição de muita crítica distante, né, e ir também para a atividade, né? Só a cabeça criticando, leva o corpo junto e pode criticar lá, mas vamos fazer alguma coisa. Porque a mudança tem que partir de baixo também, né? Não adianta a gente achar que a mudança vem só de cima. Então, se já existe, né, do jeito que está, e a gente sabe que, infelizmente, tem muito órgão de controle social que é vamos dizer assim, é só para inglês ver. Mas então, é a gente que tem que aproveitar esses espaços, né? Eu falo isso da minha experiência aí no Comad, em Piracicaba, né? Que foi... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Realmente o Fidelis está com um problema, eu acho que na internet dele. Vocês me ouvem? Vocês conseguem me ouvir? Então, pessoal, eu acho que o problema ali deve estar na internet dele nesse momento.
ele estava dizendo aqui sobre a questão da participação, e eu vou ter que encerrar, porque infelizmente está esse vai e volta. Bom, ele está aqui de novo, vamos lá. Se ele consegue... Estamos tentando aqui chamar ele de volta, gente. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Oi. Voltou, vamos lá? Bom, tá concluído. Acho que a internet já tá falando. Tá bom, tá bom. A internet tá falando. Ela tá zoando com a gente hoje aqui. Mas, ó, Fidelis, muito obrigado. Mas eu queria só parabenizar vocês, viu, pelo evento, o vereador Gustavo, vocês aí, toda a assessoria dele, parabéns. Eu participei bastante desses eventos aí em Piracicaba como conselheiro do Comad, como presidente. Então é isso aí, precisa chamar a população para reflexão, né? Precisamos acordar um pouco as pessoas, tirar da zona de conforto. Com isso. certeza. Muito obrigado. Inclusive, né, vale aqui até, né, você estava falando sobre participar da política. O vereador Gustavo Pompeu, antes de ser vereador, sempre foi uma pessoa muito participante aqui da Câmara. Hoje está como vereador e não é assim algo que aconteceu do nada. Ele se tornou uma liderança, ele participava das ações aqui da Câmara. E isso o tornou hoje uma liderança aí, institucional, né, com um mandato de vereador. Ele, eu diria até que é o exemplo disso que você está colocando, das pessoas participarem. Então eu agradeço novamente aqui a sua participação, agradeço a assessoria do vereador, ao Job, meu querido Job aí, que tem ajudado bastante aí nessa organização. E é isso aí, pessoal. Infelizmente nós estamos tendo esses problemas de internet. A internet realmente ela está sacaneando a gente. Eu até vou conversar aqui, ver se a gente não consegue fazer até uma outra estratégia para conseguir levar uma informação com mais qualidade, com mais tranquilidade aí para todos vocês. Mas eu agradeço imensamente a quem participou, agradeço ao Fidelis, agradeço ao gabinete do vereador Gustavo Pompeu, também ao vereador Gustavo Pompeu, ao vereador Pedro Kawai, do Fórum de Saúde Mental e de Combate à Dependência Química. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço.